Durante esse campeonato, algumas equipes têm apresentado uma abertura embaixo do cockpit, bem embaixo do bico. E por que elas estão fazendo essa jogada? A intenção é o seguinte: com o passar das regras, o que aconteceu é que eles levantaram o máximo possível o bico para poder pegar o máximo possível de ar, né, que passa por baixo do carro. Só que com as restrições de altura, acabaram criando um pequeno degrau também na parte de baixo. Em alguns lugares, algumas equipes dá para se ver melhor, em outras não. Mas esse degrau que acaba criando, ele cria um pequeno problema com o fluxo de ar que passa por baixo do carro. No começo, o fluxo vai indo bem colado à estrutura, ao cockpit do carro, a parte de baixo. Mas quando ele passa pelo ressalto, ele acaba descolando da estrutura. Então ele acaba espalhando e isso atrapalha no fluxo de ar. Qual que é a ideia das equipes então? Algumas, como a RBR e a Sauber, estão adotando uma espécie de entrada sobre o cockpit, ou sobre o bico, melhor, né? Essa pequena entrada de ar, ela evita um pouco que o fluxo descole. Então parte dele começa no bico, vai contornando e entra pela abertura, alimentando parte de cockpit, parte das partes internas do freio e a direção hidráulica, e depois ela cria uma nova camada e fica mais colada à estrutura. Então ela cria menos problemas dessa forma, não é? E então, no caso da Sauber e da RBR, inclusive que começaram a usar até em 2010, isso ficou mais aparente, embora a RBR seja, pelo menos a do ano passado, era bem pequena. Na Ferrari desse ano, a coisa está bem estranha, porque ela não tem alguns detalhes que eu vou mostrar agora, um pouco mais à frente. Como que eles estão usando? O cockpit tem um corte mais ou menos dessa forma. Então a ideia é que na parte de baixo essa abertura seja um pouco pequena, não muito aparente. E quando o ar entra, ele entra na verdade por dentro de um duto de ar que estaria embutido dentro do bico e não na parte do cockpit, não da frente do cockpit. Então aqui ele alimenta parte dessas estruturas internas, né, como eu estava dizendo, da direção e do freio. Nessa área aqui é que fica a abertura. Então o ar vem, contorna lá o bico na frente e entra por aqui. Muito bem. Mas isso parte dele. E a outra parte vai fazer um contorno para cima, que seria mais ou menos assim. Nesse corte, no slot de entrada estaria aqui, e ele cria um S de saída, assim. Então quando ele entra, contorna e sai por cima, bem colado ao cockpit, né? E como que é esse duto de ar em S? Exterior, né? O duto de ar ficaria dessa forma. Isso escondido dentro do bico do carro, na verdade. Essa estrutura em S estaria. Então, fazendo rapidamente, só para entender melhor, esse duto em S, ele fica mais ou menos instalado assim, que ele contorna essa parte interna para livrar os componentes que estão atrás, né, e sai por cima. E isso está dentro do bico, não dá para ver esse dutinho, essa peça, que seria mais ou menos uma peça, fazendo lá separadamente,
Seria um duto mais ou menos assim. E vai aqui. Muito bem. Isso seria o bico, tal. Então o que acontece? O ar entra por essa parte de baixo. Ele vem da parte de baixo do bico, entra pela parte de baixo, contorna o S e sai por cima. Isso ele sai bem colado à estrutura, ao cockpit. Inclusive na RBR tem algum ressalto nessa área que dá para ver. Então essa é a ideia, evitar o máximo possível que o ar descole da estrutura para baixo do carro e contorne sempre com grande velocidade. Eu espero que tenha ajudado aí o entendimento.